Preste atenção no que diz a palavra de Deus em Lucas 23, verso 46. Diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus suspirou. Como você vê a morte? Como você encara a morte? Imagine se daqui a 3 horas você soubesse que iria morrer. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Porventura, a sua atitude seria de perdoar as pessoas que te ofendem? Ou você diria: eu irei fazer a obra de Deus e vou anunciar Jesus Cristo e a sua salvação? Você faria assim? Ou você pensaria: eu vou cuidar da minha família, ou vou arrumar alguém para cuidar dela? Talvez a agonia poderia ser tanta que desse sede. Os pensamentos diversos, ao tal ponto de você perguntar a Deus o porquê disso. Mesmo tendo a convicção de salvação, de vitória, qual seria a sua posição? Jesus ficou pendurado na cruz por 3 horas. É claro que ele já sabia da sua missão desde quando veio. E por 3 horas, a palavra de Deus diz que o céu se escureceu. E nesse momento onde ele entrega o Espírito a Deus, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele cita os Salmos. Ele lembra da palavra de Deus, da poesia maravilhosa do salmista no Salmo 31, verso 5. E ele cita. Mas não é uma mera citação de um salmo, de um verso. Ele está declarando o que ele de fato compreende e entende a respeito da vida e da morte. Ele está nos ensinando que em meio à morte nós precisamos entender quem somos e para onde vamos. A vida e a história de Jesus Cristo pode ser resumida em confiança e dependência. E ele confiou e dependeu de Deus. Quando ele foi rejeitado, quando ele foi negado, sempre ele achou refúgio em Deus. Ele sempre confiou na presença de Deus, na presença de um Pai que estava sempre com ele. Quando nós olhamos essa frase, nós pensamos em 3 coisas. Primeiro, na intimidade de Cristo.
como filho com Deus Pai. E ele utiliza a palavra Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, ele compreende da presença de Deus em todos os momentos do conforto, do consolo, do Deus real e presente, que sustenta a sua vida, a sua história, e que ele faz a mesma coisa conosco. Mais uma vez ele demonstra confiança em Deus. A sua vida não está na mão de qualquer um. Está nas mãos de Deus. E essa compreensão de confiança é tão extraordinária que até nos nossos dias isso parece incompreensível para o povo de Deus, que deveria ter a mesma reação diante da morte. A palavra de rendição é uma declaração extraordinária que ninguém pode tirar a vida do outro. Somente Deus. E algumas vezes nós imaginamos que quando alguém morre por um acidente ou por um homicídio, não foi no dia certo. Não foi na hora certa. Jesus não podia morrer, mesmo sentindo o peso da separação, do distanciamento, mesmo carregando, segundo o nosso irmão citou, levantando, e na minha ótica, todas as vezes que o irmão Leandro fazia assim, ele levantou do pecado. Eu ali sentado lembrei assim, que todas as vezes que Jesus falava, ele se levantava para ter ar nos seus pulmões, para falar uma frase que era tão difícil. Pois essa última frase, ele suspira e diz: eu entrego o meu espírito nas mãos de Deus. Lidar com a morte foi algo que Estevão aprendeu. E ele repete a mesma frase de Jesus. Lidar com a morte foi o que Paulo compreendeu, quando ele disse que o meu corpo já é oferecido como libação. E nós aprendemos a lidar com a morte, já que vivemos com Cristo e entendemos que a nossa vida e o nosso espírito, mesmo quando partimos, está nas mãos de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa compreender: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor.